noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos nesta casa de amor, de luz. Eu pedi, antes de começarmos, para quem tiver com o celular, botar no silencioso, desligar, para a gente poder aproveitar esses momentos e convidar todos para fazer a prece de abertura. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da corrente do Dr. Bezerra Menezes, agradecemos por aqui estar hoje, reunidos, em nome de Jesus, para compartilharmos essas energias, dessas lições do Cristo e dessa doutrina maravilhosa que tanto nos consola e nos ajuda. Agradecemos pelos nossos amigos espirituais que nos envolvem e tanto nos ajudam na vida diária. Agradecemos também a todas as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento que temos em nossa vida. Que possamos, Mestre, aproveitar esses momentos para nos desenvolvermos internamente e vivenciarmos a doutrina de Cristo. Agradecemos ao Pai Maior por toda a sua obra, pela natureza, pelos animais, as plantas e toda a sua criação tão linda, tão harmônica, que diariamente entramos em contato e às vezes nem percebemos. Então, agradecidos, rogamos que possamos ser envolvidos nas vibrações de Cristo, desses benfeitores amados, que possamos aproveitar estes momentos de reflexão e assim, pedindo permissão aos amigos espirituais, abrimos o trabalho desta noite de palestra. Se conosco, amado Mestre, que assim seja. Que assim seja. Então hoje, o irmão Paulo Renato, um trabalhador aqui da casa, vai abordar o tema Obra Divina. De Jesus nos ilumine hoje e sempre. Uma obra divina. A gente colocou aqui nesse primeiro slide, né? Não sei se é slide ou não, mas enfim, uma ideia assim, né? Do átomo, a gente vai trilhando todos os reinos da natureza. A gente botou uns pezinhos ali para dar a ideia que essa caminhada, né? Essa saga evolutiva, do átomo ao arcanjo. Isso está na questão 540 do Livro dos Espíritos, e o Kardec sintetiza, no final, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Isso nos dá essa ideia do processo evolutivo, desde o iniciozinho lá da mônada, que começa a sua trajetória evolutiva, passando por todos os reinos da natureza. A gente não colocou aqui, mas esse átomo que vai constituir os minerais, que vai mais tarde constituir o reino vegetal e finalmente o reino animal, tá? Até alcançar o processo de angelitude. Isso tudo é uma sequência, tudo é uma caminhada, toda é uma trajetória evolutiva que vai ocorrendo com o ser. Bom, diante disso, a gente colocou isso para dar uma ideia sintética do processo, né? Mas a gente gostaria de pensar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo hoje.
hoje na Terra, hoje nas civilizações do nosso mundo, a gente percebe assim com clareza que há muito nitidamente dois caminhos muito claros, né? Que a gente opta por um ou por outro, obviamente, né? E a gente observa que grande maioria das pessoas, em razão até do imediatismo da vida e do apelo da mídia, do modelo que vigora, que é ainda esse modelo que se busca o prazer sob todas as formas, né? Essa questão de buscar as coisas materiais, sobretudo, né? Então a gente observa hoje, principalmente a mídia que tem divulgado no meio político, o que a gente está vendo por aí, né? Nas operações Lava Jato, etc., que as pessoas, em função dessa ânsia de enriquecimento, essa ânsia de poder, essa ânsia de obter coisas, né? Elas acabam atropelando os valores morais, acabam passando por cima da ética em função desse desejo de conquistar essas coisas que a mídia, que o modelo que vigora hoje, né, nos diz que é o que nos trará a felicidade. São, de alguma forma, elementos que irão constituir a nossa harmonia, a nossa felicidade, o nosso prazer na Terra. Naturalmente, quem pende por esse lado, a pessoa que trilha esse caminho, é porque imagina que a vida é única e que aqui na Terra é a única existência e que a matéria, por si só, né, é que traduz a vida. Então, quando nós temos esse entendimento, quando a gente percebe a vida sob esse enfoque, nós realmente temos a tendência de trilhar esse caminho. E o que ocorre? Será que, pensando nesse sentido, né, a gente olhando a divulgação na televisão, na mídia, de toda forma, será que isso fica restrito ao meio político? Né? Será que só o meio político que adota esse tipo de comportamento? Nós não vamos generalizar, não são todos os políticos, mas uma grande maioria, com certeza, né? E aí a gente, escutando um pensador, um historiador da Unicamp, que é o Leandro Carnal, tem várias palestras dele, inclusive, ele fez uma colocação que é muito interessante, bem instigante, assim, para a gente refletir, né, para a gente pensar. Ele coloca que não há povo com um governo corrupto, não há país, aliás, que tenha um governo corrupto e povo honesto. Então a gente tem que refletir sobre essas questões, porque na verdade o político que chegou lá naquela comissão, ele veio do povo como população, né? Então nós todos estamos de alguma forma mergulhados nesse processo, né? E a gente precisa olhar para nós como é que a gente está lidando com essas questões, como está a nossa ética, como está o nosso processo moral, né? Então tem uma parcela significativa da população que pende para esse lado, de buscar o prazer sob todas as formas, não importando o meio, né? Então a gente vê, nós falamos essa questão da mídia divulgando isso, né? E a gente tem os nossos pequenos deslizes, digamos, que aí a gente justifica, não, mas isso não tem problema, né? Levar um troco a mais, ou não devolver isso ou aquilo. Então a gente acha que isso não tem problema. Quando aparece isso lá no macro, que é o político que lida com grandes somas, por exemplo, e ele desvia ou entra no processo da corrupção, a gente acha isso um absurdo. Mas quando a gente pratica no pequeno, e nós vamos subindo degraus aí no processo, né, da projeção social, de repente a gente lá no grande vai fazer também da mesma forma. Então é um processo que está enraizado em nós mesmos, né? Mas existe uma outra parcela da população que mais ou menos a gente pode sintetizar, pode imaginar o processo que Jesus fala na parábola do filho pródigo, que caindo em si, se dá conta do significado mais profundo da vida. Que a vida não é isso, né, de nós estarmos aqui aproveitando todas as possibilidades que a matéria nos oferece como forma de prazer imediatista, né, mas que há uma proposta maior para essa existência nossa. Nós não estamos aqui a passeio, a gente não veio aqui, né, de férias, tem um significado a nossa existência. E a gente precisa refletir muito que significado é esse, por que a gente está aqui, né? Qual é esse significado maior? Então,
Uma parcela significativa também da população, e isso não se divulga muito, né? Por isso não aparece na mídia, né? Uma parcela da população cai em si, sim senhor, graças a Deus, né? E se dá conta desse significado mais profundo da vida. E aí começa a fazer esse processo de introspecção, de avaliação do seu mundo interno, dos conceitos necessários, né? Com vistas a um processo mais amplo de comportamento, de atitude, de felicidade mais ampla e verdadeira, e não nesse processo do prazer apenas, né? O prazer não é felicidade, o prazer é um processo físico, né? De uma descarga hormonal ou coisa desse tipo, que naquele momento pode te dar uma satisfação, mas que é fugidio. Ele some das nossas mãos, e a gente quer repetir, né? E é assim que funciona. Mas a felicidade é um processo perene, que se instala na alma do indivíduo. Então, uma parcela significativa da população também, caindo em si, começa a caminhar nessa direção da conquista real. E a gente vai ver com a Joana de Ângeles, num livro chamado Momentos de Consciência, ela faz uma consideração muito interessante, exatamente nesse aspecto que nós estamos falando, nesse sentido que nós estamos falando. Ela diz que, em razão do imediatismo da vida, foi ocorrendo no indivíduo, nos seres humanos, ao longo do tempo, uma separação, uma fissura entre a consciência superficial e a consciência profunda. Porque nós temos, né, de viver aqui na matéria, porque nós temos que conquistar o pão de cada dia, a gente tem que buscar as coisas de ordem material. Então nós polarizamos a nossa energia nessa direção da conquista dessas questões materiais, desses elementos de ordem material, e separamos a nossa consciência superficial da consciência profunda. E essa consciência superficial, ela naturalmente está atrelada à personalidade, ao ego, às coisas imediatas, né? E corticalmente, cerebralmente, ela está relacionada com o hemisfério cerebral esquerdo. E a ciência, né, analisando essas questões, a neurologia em especial, considera que o hemisfério cerebral esquerdo ele é mais desenvolvido. Ele é verbal, né, lá está o centro da fala, está no hemisfério cerebral esquerdo. Então ele é mais desenvolvido porque nós polarizamos a nossa energia nessa instância da consciência superficial que está relacionada ao hemisfério cerebral esquerdo. Ele é verbal, ele é individual, né? Ele é analítico, ele analisa os processos porque é uma característica da personalidade, né? E em detrimento da consciência profunda que está relacionada com o hemisfério cerebral direito, que é global, que é silencioso, que é pouco desenvolvido e que é intuitivo, né? Então é uma ferramenta que nós temos e que se encontra ainda silencioso e pouco desenvolvido, porque não estamos utilizando ainda o quanto deveríamos. Mas essa ferramenta sublime em que se manifesta o Deus em nós, a nossa consciência profunda. Então houve essa separação. O ser humano, em razão do imediatismo da vida, acabou pendendo extremamente para o hemisfério cerebral esquerdo, determinando essa fissura, essa separação. E a gente vai também compreender isso, João Evangelista, quando ele diz assim: amado, siga o bem e não o mal. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Fica interessante, né? Quem faz o mal não tem visto a Deus, por quê? Porque se desconectou de Deus. Não obstante Deus estar em nós nessa condição nos separamos dele, nos desconectamos dele, polarizando o nosso interesse, a nossa ação, a nossa atitude nessa instância da consciência superficial. Então dá para a gente entender isso como se a gente imaginasse uma nave que faz uma investigação num determinado planeta, e essa nave, né, ela tem todos os bancos de dados, os computadores ali fantásticos, né, que propiciam aquela tecnologia, aquele artefato, chegar até aquele planeta. E aí essa nave mãe manda uma sondazinha investigativa no solo daquele planeta, tá, para recolher dados, etc, etc.
Aí vamos imaginar o seguinte, que essa sonda investigativa se deslumbra com aquele ambiente e de alguma forma há um seccionamento, né, do cordãozinho, do elemento que ligava ela à nave-mãe, e ela fica por ela mesma, lá naquela superfície daquele planeta. O que vai ocorrer com essa sonda? Ela vai ficar por ela. Os seus elementos são, né, elementos de informação, são ínfimos, são muito pobres. E ele não vai ter recursos, né, para essa instância de percepção ampla que lhe propicia a nave-mãe. Então, muitas vezes nós estamos aqui na Terra desconectados da nave-mãe, desligados de Deus que está em nós, e ficamos com essa sonda investigativa por nós mesmos e nos perdemos. E a gente quer controlar todas as coisas, né, porque não tem essa ligação e essa fé, essa confiança, essa perfeita sintonia com Deus que nos dá a plenitude, que nos dá a harmonia, que nos dá o equilíbrio. Então a gente tem que observar essa questão em nós. Muito bem, a gente trouxe para a nossa reflexão também uma passagem linda, um livro maravilhoso chamado A Caminho da Luz, que muitos devem ter lido aqui, de Emmanuel. O Emmanuel, para trazer esse livro A Caminho da Luz para nós, aqui nós os mortais, aqui, os seres humanos encarnados, ele fez um estudo profundo da evolução dos povos. Então ele conta, e nós vamos colocar isso nas palavras dele, né? A gente vai fazer uns slides aqui, que ele viu os povos desfilando num ecrã, numa tela cinematográfica maravilhosa, que a gente imagina deve ser em 4D, né? Alguma coisa desse tipo. E ele vai vendo a sequência dos povos, é muito bonito, então vamos colocar isso, porque vou deixar a Emmanuel falar que é muito bonito. Mas se você está aqui. Ah, não, está desligado. Olha que lindo que é essa, é a introdução do A Caminho da Luz. Então ele diz assim: diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso, uma tela cinematográfica, coisa assim, né? As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constroem um edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. As raças são constituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade, do amor, e os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar outras pátrias siderais, regressando ao orbe do esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas.
Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o complexo universal. Ele é a luz do princípio, e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. É muito lindo isso, né? A introdução do A Caminho da Luz. Então ele faz uma síntese desse processo da evolução das civilizações, nos dá essa ideia de que há uma ordem no universo, há uma coordenação de tudo isso, né? As coisas não estão assim soltas ao acaso. Tudo tem uma ordem, tudo segue um planejamento divino. E nós também, individualmente, nós trazemos o nosso planejamento divino. Cada um traz o seu, né? E os povos, os países, como um conjunto de almas, naturalmente estão nesse processo também. E o Emmanuel vai colocar no capítulo 1, isso é a introdução do A Caminho da Luz. Aí no capítulo 1, o Emmanuel nos dá a notícia de que há uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor dos mundos, né, que é Deus, que coordenam o processo evolutivo das civilizações que habitam os planetas do nosso sistema solar. Então há uma ordem em todo o universo. E ele vai dizer que por 2 vezes apenas essa comunidade de espíritos puros, né, esteve nas proximidades do nosso planeta terreno. A primeira dessas 2 vezes foi quando se destacava uma pequena fração da nebulosa solar, né, que é esse fluido cósmico universal transformado já, né, por mentes que estão atuando no processo da cocriação em plano maior. Então, quando se destacava uma parcela da nebulosa solar que foi entregue às mãos do Cristo, né, quem entregou às mãos do Cristo foi o próprio Criador, essa comunidade de espíritos puros estava reunida no local correspondente à órbita desse planeta que estaria nascendo ali, a partir daquele momento. E Jesus começou a realizar um trabalho com a sua mente poderosíssima, né? Porque os espíritos atuam no processo mental e a gente vai perceber que nós também atuamos com a nossa mente, só que nós temos que trabalhar a matéria mais densa, né? Mas esses espíritos estão trabalhando no fluido cósmico universal, que a gente vai ver em seguida, com a sua mente poderosa, né? Então, Jesus começou a trabalhar essa fração, essa parcela que se destacou da nebulosa solar para determinar a constituição do nosso educandário terreno, do nosso planeta. Ele estruturou a atmosfera, ele determinou a composição da Terra, em todos os seus elementos materiais, a densidade do nosso planeta, a sua força gravitacional que está relacionada com o volume e com a densidade do planeta, né? Estabeleceu o processo da atmosfera, ajustando de tal forma que houvesse a filtragem adequada dos raios solares para que a vida se propiciasse na Terra também. E a gente vai ver um pedacinho aqui com Emmanuel desse primeiro momento, os primeiros momentos do nosso orbe terreno. Então ele vai dizer assim, ó, laboratório de matérias ignescentes, muito quentes, né, em alta temperatura, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho, né, onde a temperatura se eleva por vezes a 2000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades da edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito.
Sim, agora falando sobre o divino escultor, né? Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia. Escopro é um instrumento, um tipo de formão, né, para talhar o mármore. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Ele vai dizer na sequência que quando esses elementos já estavam devidamente harmonizados, quando a atmosfera, os elementos mais pesados já haviam se precipitado para o solo do planeta, né, e apenas os gases mais sutis estavam expandidos na atmosfera, e os raios solares já alcançavam, já beijavam, ele diz poeticamente, o solo do planeta e a superfície dos oceanos, Jesus se reúne nas alturas com os seus mensageiros, com os seus trabalhadores, com os seus engenheiros siderais, e dali a um tempo se observa uma gigantesca nuvem gelatinosa que desce e envolve todo o planeta e vai se acomodar no fundo tépido, no fundo quente dos oceanos. Era o protoplasma, o primeiro plasma, e estavam incrustadas nesse plasma sublime, as sementes dos primeiros homens. Era o princípio inteligente ali, nesse protoplasma, nesse plasma inicial, nessa massa gelatinosa. E a partir dali começa a saga evolutiva dos seres. Era o princípio inteligente, a sua mônada. A mônada quer dizer a forma mais primitiva, né? É lá o átomozinho, alguma coisa nesse nível, né? E aí a vida começa a se organizar, sendo presidida pelo Cristo e pelos seus trabalhadores siderais. Para a gente ter uma ideia da grandeza desse ser, né? Ele constituiu o nosso planeta, ele trabalhou a estrutura do nosso planeta, como a gente viu no texto de Emmanuel, né? Edificou todos os elementos necessários à vida, estruturou todos os elementos a uma rede de interconexão e interrelacionamento entre todos os seres que habitam o nosso planeta. A Terra é como se fosse um gigantesco organismo coletivo e nós fazemos parte dele. E muitas vezes nós somos o elemento nocivo, né? Que acaba de alguma forma cortando esse equilíbrio, essa interconexão, essa interdependência que há entre todas as criaturas, entre todos os seres, a atmosfera, todos os elementos, os ciclos da chuva que dependem das árvores, etc. Tudo está perfeitamente encadeado, tudo foi perfeitamente pensado, né, para que a vida fosse propiciada na Terra. E Jesus é que coordenou esse processo como espírito puro, ligado profundamente a Deus. Por isso que ele disse, né, eu sou um com o Pai, nessa sintonia perfeita com Deus. Porque ele havia já despertado a obra divina, que a gente vai ver um pouquinho à frente, havia desperto todos esses valores que estão latentes em nós, nele já se apresentava desperto naquela época. Quanto tempo tem o nosso planeta? 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Imagine, Jesus construiu essa escola maravilhosa, né, há 4,5 bilhões de anos atrás. Que espírito é esse? A gente olha para nós e vê algumas possibilidades.
Então, ele reúne nas alturas os seus emissários e essa massa gelatinosa envolve o planeta, estavam ali essas sementinhas e começa a saga evolutiva dos seres. E Jesus, presidindo esse processo, ele vai determinar dos seus trabalhadores, né, que a beleza esteja presente em todos os elementos da natureza, como a gente vê. As espécies foram sendo definidas, né, um amor assim que escapa à nossa percepção, uma coisa grandiosa realmente, né? E aí nós chegamos à nossa condição de seres pensantes, né? Estamos aqui pensando e refletindo sobre essas questões. Muito bem. Então, nós somos filhos de Deus. Isso é verdade? Somos filhos de Deus? Somos, né? Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós trazemos também em nós essa capacidade, esse poder, né, que está latente ainda em nós, mas nós somos filhos dele. Então, se Deus criou o universo, de alguma maneira, nós herdamos esse poder co-criador. E a gente vai ver com o André Luiz, no capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, que é um livro maravilhoso, né? Apesar de ser muito científico, assim, ele é uma ciência poetizada, alguma coisa nesse sentido. Ele coloca de uma forma muito bonita essas questões. Ele vai dizer no capítulo 1 que um elemento permeia todo o universo e que ele chama de fluido cósmico. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico como se fosse isso um grande oceano, e se a gente imaginasse os elementos que estão mergulhados nesse oceano, né? Os peixes, as plantas, enfim, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. E o fluido cósmico, na visão do instrutor Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que é a substância viva da mente divina. E nós dependemos dessa substância. Para a nossa vida de espíritos, nós dependemos desse elemento. André Luiz vai dizer no Evolução em Dois Mundos que nós assimilamos o fluido cósmico universal num processo semelhante à respiração, um processo vitalista semelhante à respiração. Então nós assimilamos o fluido cósmico, que é a substância viva da mente de Deus. Isso mantém a nossa existência de espírito, né? E nós irradiamos essa energia, esse fluido cósmico, ele se exterioriza de nós com o selo de nosso processo evolutivo. O que quer dizer isso? Com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e nós vamos transformando esse elemento primordial, que é o fluido cósmico, esse elemento, digamos assim, inicial, né, no processo da matéria, porque tudo se constitui de fluido cósmico universal no campo material, no campo das energias, tudo são transformações desse fluido cósmico universal. E a nossa mente, quando nós assimilamos o fluido cósmico e exteriorizamos através do nosso pensamento, com os nossos sentimentos que estão juntos nesse processo, nós vamos transformando esse fluido. E aí se dá o processo da cocriação. Então o André Luiz vai dizer que as grandes almas, os espíritos sublimados, né, os espíritos puros, eles agem nessa substância. E antes disso ele vai colocar que esses espíritos, que a gente pode imaginar lá, os grandes devas da filologia inteira, os arcanjos de variadas interpretações dos templos religiosos, né, eles assimilam esse fluido cósmico universal, retirando as energias, os celeiros de energias dessa substância primordial, com que eles constroem os sistemas da imensidade, em sintonia com Deus, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Vejam que coisa fantástica isso. Os espíritos puros são os agentes orientadores da criação excelsa, da criação divina, porque, como eles estão em perfeita sintonia com Deus, Deus dá essas, digamos, essas possibilidades a esses espíritos de co-criarem os sistemas da imensidade. Que sistemas são esses? São as habitações cósmicas. Ele vai dizer habitações cósmicas, aquelas obscuras ou luminosas, os planetas, as estrelas, né? Aquelas gaseificadas ou mais densas. Os espíritos estão atuando, seguindo as diretrizes de Deus, co-criando o universo. Dá para ter uma ideia? A gente pode pensar no que significa isso. É difícil, né? Para nós é um pouco difícil.
Mas quando a gente alcançar essa condição, falta alguns quilômetros ainda para nós, né? Mas quando a gente alcançar essa condição de espíritos puros, porque estamos nessa condição de um com Deus, perfeitamente ligados a Ele, totalmente em sintonia com Deus, nós estaremos realizando os seus desígnios. Ele atribuiu à sua criatura, sim, o processo de cocriação em plano maior, né? O instrutor Alberi vai dizer nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que o universo a se expressar no infinito, a se exteriorizar no infinito, não a se expressar no infinito, é a exteriorização do pensamento divino. O universo que se projeta no infinito por milhões incontáveis, bilhões, trilhões de galáxias, é a exteriorização do pensamento divino. Então Deus, pensando, criou o universo, mas Ele se utiliza dos seus filhos puros para essa obra divina. Então Deus, pensando, criou o universo, se utilizando dos seus filhos mais eminentes, né? E nós outros, nessa condição menor em que nos encontramos, pensando, nós estruturamos também a nossa realidade. Então André Luiz vai dizer que isso ocorre no processo de cocriação do plano maior. As inteligências que ombreiam conosco, diz André Luiz, né, as inteligências que estão mais ou menos no padrão evolutivo de André Luiz, vão plasmar também, quando nós estamos reencarnando, o que vai acontecer? Nós cedemos elementos que constituem o nosso perispírito, que é o fluido cósmico universal, nós cedemos essa energia para o meio ambiente, lá na erraticidade, antes de reencarnarmos, como nesse caso aqui, que é a reencarnação de Segismundo, né? Isso está no Missionários da Luz. Então o Alexandre está induzindo mentalmente o Segismundo a que ele mentalize a forma infantil. Na medida que a mente dele começa a pensar na forma infantil, porque o perispírito tem essa plasticidade, vai havendo essa redução perispiritual. Claro que o excesso de energia que constitui o perispírito vai sendo cedido ao meio ambiente, né? E ele vai assumindo a forma perispiritual de uma criança, cada vez mais reduzida, até o ponto em que vai ser introjetado no útero materno para que inicie o processo gestacional, a partir da fecundação do óvulo, né? E aí o espírito começa então a se estruturar outra vez, vai se desenvolvendo o próprio perispírito e de forma contígua o corpo físico, né? Isso está dentro de nós, esse processo. Como a gente estrutura um corpo, nós trazemos essas informações dentro de nós, né? Para que o corpo seja estruturado adequadamente, sendo utilizado a matéria-prima cedida pelo pai e pela mãe, processo da genética, etc., da bagagem genética, né? Mas o importante é a gente ver o seguinte, que a primeira construção nossa aqui na Terra, utilizando o fluido cósmico universal, qual é? É a do nosso perispírito. Então André Luiz vai dizer isso, que a gente vai constituir o nosso perispírito e que nós vamos constituirmos, nós vamos estruturar as civilizações do mundo. Porque a civilização do mundo nada mais é, cada uma dessas civilizações, do que a exteriorização dos sentimentos, dos pensamentos daqueles indivíduos que constituem aquela coletividade. Ele vai dizer que as paisagens entenebrecidas pela purgação infernal, que são os umbrais, né, elas se constituem exatamente porque se exteriorizam daquelas criaturas que lá estão por sintonia os elementos desequilibrantes, os conflitos, os ódios, os rancores, né, o orgulho, etc., etc., vai se exteriorizar da mente do indivíduo. Quando nós exteriorizamos essas energias de nós estamos atuando no fluido cósmico universal, aglutinando partículas e constituindo essas paisagens, que são perfeitamente o reflexo daquilo que está dentro de nós, tanto no campo do equilíbrio, quanto no campo da desarmonia, né? Então, sempre onde nós estamos, o ambiente que está à nossa volta, de certa forma, é um reflexo do nosso ambiente íntimo. Nossa aura reflete exatamente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e isso colocado num conjunto forma uma psicosfera coletiva, e isso retrata os indivíduos que ali estão, os seus valores, os seus anseios,
as suas conquistas, os seus sentimentos, enfim. Né? E aqui nós temos nosso lar, por exemplo, tirado do filme, né? Mas essas colônias espirituais mais elevadas, não obstante estarem incrustadas no umbral, porque o nosso lar está no umbral, como ela tem uma faixa, um campo eletromagnético que não permite a entrada de energias mais densas, o ambiente dessa colônia espiritual, dessa cidade, é elevado, porque os elementos que lá estão, os seus ministros, o governador, etc., são elementos já mais elevados e que estruturaram essa cidade. Né? Essas torres, esses edifícios, são projeções da mente. Porque lá no plano espiritual, isso vai se dar de forma mais intensa. Nós estamos atuando, né, como, no caso, os espíritos estão atuando como nós atuamos aqui, com as mãos, serrando a madeira, trabalhando, talhando. Lá, com a mente, nós realizamos isso. Direta, de uma forma direta, né? Porque também aqui a gente atua com a nossa mente, mas a gente tem que vencer a matéria no sentido mais amplo. Plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. Isso é uma frase do Manuel Filomeno de Miranda. Plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. Está em perfeita sintonia com a frase de André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, que ele diz que a vida desenvolve agitação e toda agitação produz ondas. A gente pode dizer que essa frase é um complemento, não é? A vida desenvolve agitação e toda agitação produz ondas. E plasma-se no universo, portanto, tudo aquilo que vibra. Tá? Plasma-se no universo, tudo aquilo que vibra. A gente vai tentar entender melhor isso, porque é importante a gente entender esse processo. Vamos ver. Vamos tentar entender isso. Ó, sendo os fluidos o veículo do pensamento, sendo os fluidos este, o pensamento atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Os fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Dá para entender isso? Quando a gente fala aqui, o que está acontecendo? Nós estamos aqui mergulhados na atmosfera, né? E quando eu estou falando, nós estamos agitando os elementos que estão aqui, né, nesse local, na atmosfera, né, suspensos na atmosfera, eles começam a vibrar, formam essas ondas, elas vão se projetando e alcançam a sensibilidade do nosso ouvido, acionando ali aqueles martelo, bigorna, etc., né, e o tímpano é acionado, etc., e a coisa começa a funcionar. Primeiro o tímpano, depois essas outras estruturas, aí o nervo passa para a parte cortical até que a gente consiga escutar. Né? Então, o processo está dizendo que o nosso pensamento é transmitido pelo fluido cósmico, assim como o som é transmitido pelo ar. Né? Essa ideia que o Kardec está colocando, está na Gênese. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Se a gente pensar aqui nessa imagem, se fosse ali uma estação transmissora de televisão, por exemplo, o que acontece com uma estação transmissora de televisão? A câmera está captando a imagem e aquela câmera está fazendo o quê? Está fazendo digamos assim, ela pega aquela imagem que é física e transforma isso em impulso eletromagnético, né, numa mensagem ou numa informação eletromagnética. Transforma a imagem em impulso eletromagnético. Passa por um amplificador de sinal e é jogado pela antena para a atmosfera, numa determinada frequência. Quando nós em casa ligamos o nosso aparelho num receptor de televisão, naquele dial, naquela frequência, o que vai ocorrer? Nós vamos captar aquela informação eletromagnética e nós vamos ter projetado no nosso aparelho, através dos pixels, né? Vai se formar um mosaico de cores ali, e nós vamos ter a imagem dinâmica no nosso aparelho. O que aconteceu? Que fenômeno é esse? Né? É uma transdução, o processo foi transformado em energia e outra vez foi plasmado ali na tela do nosso aparelho. A nossa mente atua da mesma forma. Né? Nós estamos, quando pensamos, nós estamos jogando ondas mento-eletromagnéticas com determinadas informações para o meio ambiente. E essas informações,
elas vão atuar sobre o fluido cósmico universal, plasmando essas formas, exteriorizando os sentimentos que nós estamos irradiando com o nosso pensamento. Então nós somos uma estação transmissora, mas também receptora de ondas mento-eletromagnéticas, e atuamos no fluido cósmico universal, criando essas formas diferentes. Olha que lindo que o Manuel Filomeno coloca: as preces e os sentimentos enobrecidos fomentam delicadas construções espirituais que emanam conteúdos de harmonia, bem-estar e elevação. Por outro lado, as recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinações de partículas que se transformam em vibriões agressivos e vorazes que se nutrem do contínuo mental do indivíduo que assim procede. Esse contínuo mental é a recorrência do pensamento, o indivíduo que pensa em alguma coisa negativa recorrentemente. Então ele está aglutinando partículas do fluido cósmico universal, porque a sua mente está mandando essa informação com o facho do pensamento e dos sentimentos, e está aglutinando esses elementos do fluido cósmico universal, gerando esses vibriões vorazes, que são estruturas vivas que nós criamos, como co-criadores que somos. E daí as doenças é um passo, né? Porque nós estamos criando esses elementos nocivos, patológicos, que são de difícil diagnose pela ciência médica, né? Mais desafiadora a terapia ainda, né? Larvas, formas pensamentos agressivas, vírus desconhecidos, fixam-se no campo áurico e passam a invadir o corpo perispiritual, causando profundas perturbações mentais e orgânicas, como a gente falou, de difícil diagnose e mais desafiadora terapia. Então vejam, nós somos os co-criadores da nossa realidade. Porque o André Luiz vai dizer que só Deus é o Criador. O Espírito criado, ele pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador. É coisa óbvia, né? Mas como herdeiros de Deus que somos, nós trazemos esse poder co-criador. E ele reflete exatamente o que nós estamos sentindo. As nossas aspirações, então os vícios, esses elementos negativos, vão estruturar elementos negativos também. Né? Há toda uma fauna microbiana, espiritual, desconhecida, que nós produzimos. E a gente tem que estar muito alerta sobre isso, né? Porque disso vai depender o nosso estado de saúde ou de doença. Deixa eu ver aqui quais próximos. Sejam, portanto, quais forem as circunstâncias da existência, diz-nos o Filomeno de Miranda, cabe ao viajante carnal manter o pensamento em alto nível de reflexões, cultivando as ideias otimistas e iluminativas, de modo a criar campos saudáveis, dos quais se exteriorizarão as construções equilibradas da emoção e do organismo físico. Então depende de nós só o processo de estarmos numa condição saudável ou numa condição de enfermidade, porque isso é um reflexo da nossa vida, um reflexo de como nós estamos pensando, de como nós estamos sentindo. Tá? Nós trouxemos aqui uma passagem do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Ele vai falar nesse capítulo, que é o capítulo 3º, que nos primeiros dias do ano 30, Jesus se avistou com um Batista, lá, você estava falando de João Batista com as crianças, né? Eu lembrei disso. E ele se avistou com um Batista lá no deserto da Judéia. Antes das suas primeiras manifestações, ele teve esse encontro. A gente fica imaginando que encontro foi esse, né? O que eles estavam planejando ali para as primeiras manifestações do Cristo na Terra. E depois de algum tempo, Jesus se dirige a Jerusalém, vai caminhando naturalmente, né, que é uma distância significativa, e ele chega no final da tarde, Jesus chega na grande cidade. Aí ele senta nas proximidades do grande templo de Jerusalém, e ali estava um grupo de pensadores ociosos, né, que naturalmente teve a atenção desperta para aquele peregrino, aquele galileu mínimo que estava ali chegando, mas que irradiava, imagina, uma energia fantástica, né? Então o grupo foi atraído por essa singeleza de Jesus
acabou se dispersando, mas um deles, de nome Hanan, fixou mais a atenção naquela personagem que ele estava e acabou se dirigindo até ele, perguntando com assim, alguma energia, vamos dizer, um ar de superioridade, né? Porque ele era um doutor da lei. Aí ele vai perguntar: Galileu, que fazes tu na cidade? E aí Jesus responde com singeleza, com aquela simplicidade dele: passo por Jerusalém em busca da instalação do reino de Deus na terra. Aí o doutor da lei, né, um Galileu, o cara está ali quase maltrapilho, né, porque era um andarilho, digamos assim, na época, extremamente simples, né? Reino de Deus em tuas mãos, e que pensas tu venha a ser isso? Diz o Hanan. E Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Tá? Então, é essa obra divina que nós estamos buscando construir quando nós despertamos a nossa consciência. Nós não falamos no início, mas a Joana de Ângeles tem ela faz no final daquela colocação que eu falei, da separação da consciência, né, em consciência superficial e consciência profunda, ela propõe que nós estabeleçamos uma ponte metafísica ligando outra vez a consciência superficial à consciência profunda. E a gente vai ver a história de um personagem fantástico que fez essa ligação. Nós trouxemos como inspiração para o fechamento da nossa palestra. Né? Então Jesus veio à Terra e o que ele nos trouxe? Essa foi a segunda vez que a comunidade de espíritos puros se reuniu nas proximidades do nosso planeta. Nos diz Emmanuel, no capítulo 1, quando se decidia a vinda do Cristo à Terra. Porque olhem só, Jesus estruturou o planeta, Jesus estruturou, presidiu a formação das diferentes espécies até a condição humana. Ele está trabalhando ainda, ele continua trabalhando. Há um planejamento global para esse processo evolutivo, né? E ele veio quando a humanidade já apresentava algum nível de capacidade consciencial, de percepção dessa proposta que ele trouxe, que é uma proposta de comportamento moral mais elevado. Ele mesmo veio à Terra vivenciar esse comportamento, para nos trazer esse exemplo fantástico de que nós temos essas possibilidades, né, de alcançarmos esse degrau mais elevado do processo da evolução, que é a conquista do Deus em nós, que é o desabrochar dessas potencialidades divinas, que é a plenificação da obra divina em nosso coração, que Jesus chamou também do reino de Deus. Né? Então ele veio pessoalmente nos trazer água viva. E o que é essa água viva? O que seria essa água viva? Aquilo que a gente não precisa repetir, a gente assimila uma vez e ela é plena. Né? Ela é plena, nos plenifica. Nós não necessitamos estar sempre buscando a água, não. Nós assimilamos aquilo e nos plenifica. Essa água viva é o desabrochar dessa obra divina em nosso coração. Quando a gente assimila isso, quando a gente percebe a função do amor em nossas vidas, quando a gente percebe a função da fraternidade, da compaixão, de todos esses valores que Jesus nos trouxe no Evangelho, nós nos plenificamos e a gente acelera o processo da construção dessa obra divina. Então, depende de nós. A gente, na medida que vai acordando para isso, a gente pode ser aquela segunda fração da população que, ao cair em si, começa a caminhar nessa direção do crescimento espiritual. A gente começa a perceber o significado da vida e esse planejamento divino como proposta de evolução para cada um de nós. A gente começa a perceber isso. A gente começa a se encantar com essa ideia pela beleza que nos traz, enxergando o outro, percebendo a outra pessoa, saindo da concha do individualismo, do egoísmo, para vivermos essa vivência coletiva, né? Essa vivência onde o outro é importante na nossa vida. Não somente nós e os nossos, mas todas as pessoas. Né? E aí a gente trouxe esse personagem fantástico, que ele vai ser assim um símbolo, ele é um símbolo para nós, humanidade, como um processo de crescimento espiritual. Todos recordamos dessa personagem que é o Paulo de Tarso. Né? A gente sabe que ele era um doutor da lei, ferrenho defensor da lei de Moisés, e quando Jesus trouxe o seu Evangelho,
o Saulo, na época, enxergou essa proposta do Cristo como alguma coisa que estivesse colocando em risco o mosaísmo, né? A lei de Moisés. Então, naturalmente, ele se arvorou contra. Ele foi contra. Eram aquelas criaturas revolucionárias que queriam desestabilizar as massas, que queriam perverter as massas, etc. Então, ele começa a perseguição dos cristãos. Todos lembramos disso, as primeiras igrejas, a igreja da cidade que eu falei, Jerusalém, né? Onde estava lá João, o irmão dele que era o Tiago, o Filipe, né? Ele começou a perseguição e começou a perseguir, a gente sabe da história do Estevão, né? O Estevão, na verdade, era o Gesiel, irmão de Abigail, e o Paulo, por uma coincidência impressionante do destino, acabou ficando noivo da Abigail. Só que a Abigail era irmã do Gesiel, que mais tarde teve o codinome de Estevão, né? E na história a gente lê, especialmente no romance de Paulo e Estevão de Emmanuel, que é lindo e que dá uma clareza muito intensa, né, nessa obra, que a gente não tem no Evangelho. O Paulo acaba levando Estevão ao apedrejamento, lembram disso, né? E aí, naquele momento do apedrejamento de Estevão, ele insistiu para que Abigail fosse junto, né? Porque para ele aquele momento era um momento de destaque social, no meio onde ele se encontrava, né, como doutor da lei, e ela não quis enxergar aquele processo do apedrejamento em si, ela não quis participar daquele momento. Mas quando o Estevão terminou o processo do apedrejamento, ela sentiu alguma coisa que foi atraída por aquele personagem. Pediu para o Paulo, então, que conduzisse para um outro local, e ela foi vê-lo. E aí ela percebeu que era o irmão dela, o Gesiel, né? Se abraçou, imagina, no momento, o Estevão estava nos últimos momentos de vida, abraçou intensamente ela, porque eles estavam se procurando, ele havia sido condenado às galés, aquela coisa toda, né? E quando o Paulo percebe isso, ele fica num estado assim, meu Deus, imagina, ele conduziu o irmão da amada dele ao apedrejamento, né? Um julgamento absurdo, e ele não se perdoa e não perdoa Abigail também. Aí ele acaba se afastando dela. Isso está muito bonito assim no romance Paulo e Estevão, com um detalhamento rico, né? Ele acaba se afastando dela, ela adoece e acaba morrendo. Mas antes de morrer, o pai adotivo dela, né, que era o Zacarias, né, chama o Paulo, dizendo, olha, ela está morrendo, vai pelo menos visitá-la, né? Tenta vencer o teu orgulho e vai visitá-la pela última vez. Aí ele vai visitá-la e ela informa ao Paulo, para a surpresa dolorosa dele, de que ela havia sido convertida ao cristianismo por um velhinho amoroso chamado Ananias. E o Paulo fica mais revoltado ainda porque ele estava sendo, de alguma forma, perseguido por esse Cristo, né? Estava sendo confrontado com essa instância maior que era Jesus, que Jesus simboliza o nosso self, né? Esse Deus que é em nós. Ele estava sendo mais uma vez confrontado pelo Cristo. Então, a noiva morre, ele acaba indo em direção a Damasco, porque o Ananias estava naquela região, e ele se iniciou de instrumentos que lhe propiciava a prisão do Ananias em Damasco, né? E quando ele chega aí, essa cena que a gente está vendo, quando ele chega às portas de Damasco, o que ocorre? Ele vê o céu se abrir, alguma coisa assim fantástica, né? Aquela imagem sublime surge à sua frente, aquele homem de cabelos nazareno, né? E nessa visão ele cai da sua montaria lá e tal. Só ele vê, os que estavam com ele, os servos não veem, acham que ele está enlouquecido ali naquele momento, né? E ele pergunta àquela criatura luminosa que estava ali, que se abriu dos céus, né? Quem é, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus. Imagine, né, a emoção que ele tem naquele momento. Então aí a gente pensa também na grandeza desse espírito Paulo de Tarso, porque não obstante caído, e nesse momento que ele cai, o Emmanuel narra que ele vai fazer uma espécie de retrospectiva dos últimos atos da vida dele, sobretudo nessa questão de perseguição dos cristãos, né? E ele se ergue, depois disso, de alguns minutos,
e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Tá? Então isso dá uma demonstração da grandeza desse espírito. Não obstante a obstinação que ele defendia a lei de Moisés, ele era um espírito valoroso, tá? Tinha essa coisa de ser fiel a uma causa, né? Aí Jesus diz a ele que ele entrasse na cidade, que seria dito a ele o que fazer. E vocês vejam que coisa fantástica. Ananias, na noite anterior, sonha que ele deveria entrar na cidade, ir naquela estalagem específica, porque lá estava o Saulo de Tarso, que ele ia atender o Saulo de Tarso. Imagina que coisa fantástica. Ananias foi, Jesus está mandando eu vou ir, mas uma coisa bastante complicada. Bom, ele vai, o Ananias acaba curando ele da cegueira, tá? E aí toda uma transformação começa a ocorrer na vida do Saulo. Essa transformação é tão profunda que mais tarde ele vai inclusive mudar de nome, como a gente sabe, de Saulo para Paulo, tá? Ele vai ficar internado 3 anos no deserto de Dan, lá com um casal de pessoas trabalhando num tear. Ele já era hábil nessa profissão e resgata isso, né? Tear de tapetes e tal. E aí ele tenta voltar, e quando ele volta, ele começa a sentir o reflexo dessa conversão dele em relação aos seus pares, que eram os judeus, que eram os doutores da lei. Todos o renegam, todos, inclusive o pai dele. A mãe desencarnada de desgosto, tá? Então ele não conseguia mais falar nas sinagogas, porque ele queria agora falar em nome de Jesus, mas não tinha mais fluência de pensamento, não tinha mais coerência assim, no pensamento dele, ele não conseguia, era um momento realmente de transformação na vida dele, né? Então chega uma noite determinada, em que ele, extremamente esgotado, já nesse processo de tentar uma nova vida agora, com bases cristãs, ele se refugia numa caverna, em meio à natureza, e lá em alta noite ele acaba dormindo, e um anjo, literalmente um anjo, vem ter com ele, que era Abigail, né? Ela vem em espírito, a gente pegou uma imagem aqui pintada dela, e ela vem em espírito trazer um roteiro que irá auxiliá-lo no seu processo evolutivo, no seu processo de caminhada agora de assimilação do Evangelho, para que ele pudesse superar todas as dificuldades, todas as lutas que ele estava enfrentando. Nesse roteirinho ela trouxe 4 verbos, 4 verbinhos simples, que seria o roteiro que ele poderia seguir, e que ele seguiu fielmente, né? Paulo seguiu fielmente esse roteiro para a construção desse reino divino, dessa obra divina no seu coração. Então, o primeiro verbo que ela coloca para ele, quando ele começa, percebe a presença dela, em espírito desdobrado que ele estava, né, também, ele começa a dizer do sofrimento, das dores, que estava sendo renegado por todos os seus pais, que o pai o renegou também, etc., as dificuldades todas. E a primeira coisa que ela diz para ele: ama, ama, lava os teus olhos, ela diz, nas fontes puras do amor. Porque quando a gente lava os olhos nessas fontes puras do amor, a gente nunca mais enxerga da mesma forma. A nossa vida se transforma. A gente tira umas sujeirinhas dos nossos olhos e a gente vai enxergar que no outro, que às vezes a gente enxerga como inimigo, o outro que às vezes está nos incomodando, a gente vai enxergar as sementes divinas que há nele. E a gente vai enxergar essas sementes divinas que há em nós. Então, quando a gente lava os nossos olhos nas fontes puras do amor, a gente vê essa obra divina se abrindo aos nossos olhos. Então, o primeiro verbo, ama. Lava os teus olhos nas fontes puras do amor. E quando a gente lava os olhos nessas fontes puras do amor e a gente começa a amar, e a nossa visão começa a se tornar cristalina, a gente enxergando essas sementes, surge o segundo verbo,
na nossa vida que é fundamental. Trabalho. Porque a semente nos pede trabalho, né? A semente implica em alguma coisa que tem que ser jogada no solo fértil, para que ela desabroche as suas potencialidades. Quando nós temos um trato de terra, quando nós temos sementes e nós temos os nutrientes, os elementos todos, nós temos que colocar aquela sementinha na terra, fértil, nós temos que cuidar dessa sementinha, a gente tem que fazer o processo, como nos ensina Jesus na sua parábola, né? Em que, lembram, quando os lavradores adormeceram na parábola de Jesus, o que aconteceu? Veio o inimigo, diz ele, simbolicamente falando, durante a noite, enquanto os lavradores estavam adormecidos, e colocaram sementes de joio junto do trigo. E aí o joio cresceu junto com o trigo. Então, quando a gente desperta nas sementes, nas fontes do amor, para percebermos essas sementes, e a gente começa a trabalhar o solo do nosso coração, com essas sementinhas que estão em nós, a gente tem que cuidar, ficarmos vigilantes, para que essas sementes do joio, para que as pragas de toda ordem, né, que vão prejudicar essa semeadura, elas não se instalem no nosso coração. E se instalarem de alguma forma, se a gente adormecer, a gente adormece, né, que a gente possa acordar, que a gente possa perceber e realizar esse trabalho do lavrador diligente, cuidando da nossa semeadura. Porque nós estamos aqui como seres conscientes agora, semeando conscientemente esses elementos. Lembram? Nós somos aquela fraçãozinha da humanidade que caiu em si. Pelo menos eu creio nisso. Nós caímos já nesse si mesmo, que é o Deus em nós, que é o self. A gente tem essa consciência. Nós queremos estruturar isso em nós. Tá? Então trabalha, diz a Abigail para o Paulo. Trabalha. E ele começa assimilando isso, mas começa a se queixar outra vez, né? E ela coloca uma coisa que é fundamental para nós e que nós temos uma dificuldade enorme, que é o terceiro verbo que ela nos traz nesse roteiro divino. Espera. A gente tem uma dificuldade de esperar. E por que espera? Porque cada semente tem o seu tempo de colheita. A gente coloca a sementinha e a gente tem que saber qual é o tempo dessa semente. O Haroldo vai dizer, falando sobre isso, o Haroldo Dutra, que tem sementinhas que tu vai colher em algumas semanas. Um alfacezinho tu plantou em algumas semanas, um mês tu está colhendo. Mas tem sementes da alma que requerem milênios de experiência para que acordem, desabrochem essa potencialidade divina. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa ligação profunda com Deus, que nos dê essa condição de esperarmos confiando sempre. Né? Esperarmos com essa fé inquebrantável. Aí a gente vai caminhando e realizando aquilo que a gente tem que realizar. E o último verbo que ela traz desse roteiro divino, eu gravei isso com a sigla ATP, né? ATP do trifosfato de adenosina, que eles estudam em respiração celular e coisa. Então, ATP, o último verbinho, é um que nós temos que utilizar na nossa caixinha de ferramenta, que ele é fundamental. Né? Nas nossas relações, principalmente, a gente precisa dele o tempo inteiro. Várias vezes por dia, muitas vezes. Essa ferramentinha se chama, ela diz, a Abigail para ele, perdoa. Né? A ferramentinha é o perdão. A gente tem que utilizar muito essa ferramenta. Principalmente para conosco, né? Porque a gente tem muitas dificuldades ainda, que é natural, é inerente ao nosso estado de evolução, estágio evolutivo. Então a gente tem que utilizar conosco em primeiro momento. Mas utilizar com o outro também, que está à nossa volta. O nosso companheiro, nossa companheira, o nosso filho, né? O nosso colega de trabalho. Quantas vezes durante a relação a gente tem dificuldades enormes e nós não perdoamos pelo nosso gigantesco egoísmo. A gente fica naquela postura, não, comigo não, né? Vai levar o troco, vai não sei o que. Não, calma, né? Vamos ficar mais, buscar essa postura de mais humildade, porque todos nós somos alunos da vida, todos somos aprendizes da vida,
E todos nós trazemos muitas dificuldades em nosso coração. Se nós não aplicarmos o auto-perdão, como diz o nosso querido Arthur, né? Se a gente não se perdoar, a gente não consegue estender o perdão para o outro. A gente fica naquela coisa assim de, sabe, não, comigo não, eu não posso, não tem como. Não me perdoo, não perdoa ninguém, não me amo, não amo o outro também, e a gente fica nessa condição. Né? Então a Joana faz essa colocação fantástica, que nós façamos essa ponte metafísica ligando a consciência superficial à consciência profunda, e aí alcancemos a postura de Paulo, que é muito distante para nós ainda, mas que é inspiradora para nós. Porque Paulo de Tarso vai dizer, seguindo à risca esse roteiro de Abigail, ele vai dizer já no final da sua existência, bem velhinho, ele vai colocar, bem velhinho não, porque eu acho que não foi muito velhinho, mas enfim, mais no final da sua vida, né, ele vai dizer que vivo, mas já não sou eu quem vive, pois é Cristo que vive em mim. E essa colocação de Paulo, o que é? É a expressão do self. Já não sou mais eu que vivo. Não é mais a personalidade que está se projetando, que está se manifestando, mas é o Deus que há em mim que se manifesta. É a minha consciência profunda que se manifesta em profunda ligação com Deus. E assim eu caminho em direção à construção dessa obra divina. Quando a gente alcançar essa condição, nós estaremos como Paulo de Tarso, caminhando com absoluta confiança, com fé inabalável para a conquista dos valores que nós devemos buscar. Né? Então, pessoal, para nós concluirmos, a gente não está aqui a passeio. Nós viemos aqui na Terra numa proposta de crescimento espiritual, individualmente e coletivamente. Então a gente precisa despertar essa consciência para que nos tornemos, né, um elo nessa grande corrente de amor e de luz, para que a gente possa, sim, darmos a nossa contribuição para a edificação desse mundo de regeneração que tanto a gente anseia conquistar. Né? E para encerrar ainda a última passagenzinha, essa frase maravilhosa de Jesus, que ele vai colocar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é um negue-se a si mesmo? Negar-se enquanto personalidade, enquanto ego, né? Negar-se nesse sentido. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, quando nós quisermos salvar a nossa vida de personalidade, a nossa vida, né, de Renato, de Vera, de etc., das personalidades aqui do mundo, né, nós nos perdemos e a gente perde a nossa vida. Porque a proposta de Jesus, que não é uma conquista imediata, ela é passo a passo, né? Mas essa proposta de Jesus é que nós despertemos esse Deus em nós. E aí sim, se nós perdemos a nossa vida, perdemos como Paulo perdeu a sua vida de Saulo para se transformar em Paulo, aí nós vamos ganhar a nossa vida, por amor de Jesus. Né? Então é todo um processo, toda uma caminhada, toda uma assimilação que a gente começa num passo e vai terminar em várias outras reencarnações, porque isso não ocorre de um momento para o outro. Mas a gente precisa iniciar esse despertamento. Né? A partir daí as coisas vão se estruturando. Então, obrigado pela atenção e vamos passar para o final, passando para o Ederson. Não sei se não tem nem tempo. Né? Não, tem tempo. É até 7h30. Então, Deixar contigo. se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação sobre a palestra. Se a gente puder responder, se for nosso objetivo. Eu não sou, não que eu seja imediatista, mas que tempo o irmão estima que a gente possa vir repetir essa frase: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive. Olha, tem alguns dados assim, interessantes. O André Luiz coloca nesse livro Evolução em 2 Mundos, que dos primeiros atos, dos primeiros vírus aos primeiros homens das cavernas, nós trilhamos uma distância de tempo de 1,5 bilhão de anos. Ele fala em 15 milhões de séculos, que é 1,5 bilhão de anos. Né? Então, dos primeiros vírus até o homem das cavernas, 15 milhões de séculos. Daqui até essa condição espiritual, a gente faz uma ideia, mas não consegue expressar esse número. Não, eu não penso, não vou fazer essa ousadia, né? Mas é bastante tempo, com certeza.
algumas reencarnações, para não dizer muitas, mas a gente vai construindo isso. Né? Tem muito que esperar. Tem muito que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar, mas com tranquilidade, com serenidade. O importante é isso, né? A gente perceber que nós somos alunos da vida, somos aprendizes e que a gente está aqui assimilando essas questões todas. O Emmanuel também diz que nós trazemos milênios e milênios de animalidade, ou seja, de instintos que foram construídos para que a gente pudesse manifestar no momento anterior, e agora nós temos que superar essa fase. Vocês lembram do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? O Lázaro coloca que na nossa origem, o homem na sua origem é puro instinto, mais avançado e corrompido, ele alcança o campo das sensações, porque as sensações é tu utilizar o instinto com a inteligência para estender o prazer, né? A criatura fica naquele processo. Então, avançado intelectualmente, mas corrompido moralmente, estendendo o prazer, né, em todas as áreas dos prazeres físicos, ele alcança esse estágio das sensações. Por isso que a tendência dos vícios são muito fortes nesse estágio evolutivo. E mais evoluído e depurado, ele alcança o campo dos sentimentos, onde o amor é um ponto delicado. Tá? Então é toda uma caminhada evolutiva. Eu acho muito bonito nesse capítulo ainda que ele vai falar, ele diz assim, que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Vê que coisa fantástica, né? A lei de amor extingue a personalidade pela fusão dos seres, aliás, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, que é essa integração das criaturas pelo amor, né? E extingue as misérias sociais. Então, se a gente pensar na Terra, nas questões sociais, das misérias que ocorrem no mundo, nós não vamos alcançar esse estágio de beleza absoluta sem que a gente extinga o egoísmo de nós. Esse personalismo, né, que é o egoísmo, de certa forma, enquanto predominar, nós não vamos ter o amor, não vamos ter a vivência da paz absoluta, né? Porque sempre o egoísmo vai buscar alguma coisa para o próprio indivíduo. Também no capítulo da Gênesis, capítulo 19, se não me engano, Kardec coloca que a gente deu um primeiro passo geral na evolução da humanidade, que é o conhecimento, esse conhecimento da tecnologia, a ciência de forma ampla, mas que ela é incapaz de nos conduzir à regeneração. Porque para nos regenerarmos, para alcançarmos esse mundo de fraternidade e de amor, somente com as conquistas morais, que é o que Jesus veio trazer na Terra. É que interessante isso, né? Jesus, na verdade, trouxe o Evangelho, e esse Evangelho é o mapa divino que vai nos conduzir à construção desse mundo de regeneração, que é um estágio transitório para a condição de mundo felizes, que vem logo em seguida, né? Então, passa pela transformação moral, né? Passa pela assimilação desses valores mais profundos, né? Não sei se respondi, mas eu fiz uma tentativa aqui. Tem que esquecer a pressa, então, né? A gente não tem que ter muita pressa. Claro que a gente tem que buscar essa transformação, mas com harmonia e com equilíbrio, né? Não adianta a gente ficar se martirizando, a gente ficar chorando, ficar numa expectativa ansiosa, porque é o nosso estágio de evolução. A gente vai caminhando, construindo, sem perder o foco, que é o mais importante, né? Sempre buscando esse foco, que é o objetivo maior, e aí a gente vai superando as dificuldades, vai conquistando a pouquinho em pouquinho, né? Chamou a atenção, né, que trouxe ali o caminho da luz, que daí traz toda essa história da humanidade, e a gente ainda vive num período que, como co-criadores de Deus, a gente mais destrói do que cria, né? Assim, nesse estágio, né? Pois é. E a gente vê tanto no mundo físico, através da... A gente tem uma bela natureza, né? A Terra, assim, é magnífica, e a gente não respeita a natureza. E a gente pode imaginar isso no campo mental também, né? Sim. A gente não consegue ver, mas, nossa, o Pulsão campo mental deve ser algo... Com certeza, exatamente. Porque a gente não tem percepção física para isso, né? Mas o pensamento, ele tem cor, o pensamento tem odor, né? Então o pensamento de ódio, de rancor, é uma poluição mental terrível, né? E por isso que no plano espiritual se estabelece perfeitamente a lei de sintonia.
Os espíritos se grupam em sintonia, por afinidade de vibrações, né? Essas vibrações determinam o padrão evolutivo desses espíritos. E aí, por consequência, as formas, pensamentos criam as paisagens onde esses espíritos estão agrupados, né? Tanto o grau quanto as colônias elevadas, então, o processo é natural. E a gente fica pensando também, fica imaginando, o que será desse mundo, nosso planeta, quando estiverem realmente os espíritos mais elevados aqui. Porque a gente sabe que está sendo feito um saneamento. Jesus já colocou no Evangelho, né? Que seriam atados em molhos o joio e separados do trigo. Então esse processo é natural. O próprio Emmanuel coloca no Caminho da Luz, ele faz essa citação dos exilados de Capela, que foram os primeiros habitantes da Terra, né? Habitantes já como seres humanos, ainda que na condição de antropóides, porque eles se submeteram, digamos assim, à forma material do nosso planeta. Eles vieram aqui degradados de um planeta para o sistema de Capela, para que permitissem a evolução maior daquela comunidade, daquele planeta, né? Que já estava propensa para o bem, e em contrapartida vieram para o planeta primitivo para acelerar o processo evolutivo das criaturas aqui, do nosso planeta, dos terrícolas mesmo, dos nativos da Terra, aquelas sementinhas dos primeiros homens, né? Então eles vieram para acelerar o processo de evolução dos espíritos que aqui estávamos, né? Então o processo se dá nesse sentido, as coisas vão ocorrendo assim. Então quando nós tivermos aqui só espíritos voltados para o bem, imagine a tecnologia utilizada nesse sentido, né? Tudo utilizado para o bem, com amor à natureza, o que vai ser o nosso planeta, né? As águas voltando à sua pureza original, a gente utilizando as fontes de energia como a energia solar, né? Dispensando então as fontes que não são renováveis, etc., petróleo e outras que poluem, né? Como já ocorre em algumas cidades, em alguns países, já estão utilizando de forma mais intensa esses recursos, né? E com outro tipo de postura, de atitudes. Agora minha filha estava falando, no colégio não, na faculdade dela, fala no colégio, ela fica na faculdade dela, ela disse que tem um local na fundação, que eles vendem docinhos, mas que não tem ninguém controlando, tem troco, né, vários dinheirinhos ali, a pessoa pega o seu docinho e bota um dinheirinho ali, faz o pagamento e pega o seu troquinho, né? Então isso é um desafio à nossa honestidade. A gente começa a ver coisas assim que estão ocorrendo, sinalizando já um novo padrão de comportamento, um novo padrão de civilização, de convivência, de estrutura social. Isso é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, a gente está a caminho disso, tá? A gente observa que muita coisa negativa é divulgada, mas por que é divulgada? Porque ainda a gente consome muito isso. Nós mesmos, muitas vezes, consumimos. Como disse o Filomeno de Miranda, a gente tem que manter o nosso pensamento em alto padrão de reflexão, né? A gente tem que sempre buscar um processo de elevação mental, buscando a prece, como disse Jesus, orai e vigiai, né? Orai para que a gente eleve o pensamento, e aí, mantendo a vigilância naquele padrão mental, a gente vai dando a nossa contribuição, pequenininha, mas a nossa contribuição. Como a gente vive num coletivo, a nossa contribuição mental, que são produções que podem ser positivas, né, vão auxiliando os outros que estão à nossa volta. É interessante que o instrutor Alexandre, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala que o pensamento, essas formas de pensamentos, elas têm um processo de contágio. Então, quando a gente está vibrando o amor, quando a gente está vibrando elementos mais elevados, os sentimentos elevados, nós estamos contagiando as pessoas que estão à nossa volta. Há um contágio positivo, há um contágio do bem nesse sentido, tá? Claro que o contrário é verdadeiro também. Mas quando a gente está vigilante, quando nós estamos despertos da vida, a nossa consciência acordada no nosso dia a dia, a gente se torna mais seletivo. A gente não permite que aquela energia negativa nos atinja. Porque a gente sente aquela vibração negativa e nós buscamos os recursos que nós já temos. Através da oração, do pensamento elevado, aí a gente sai da sintonia. Porque são vibrações e são sintonias.
Quando a gente está no processo, né, de amortecimento do nosso padrão vibratório, nós estamos sujeitos à sintonia com as vibrações negativas. Basta a gente buscar o recurso da oração, da consciência desperta, da reflexão elevada, o nosso padrão vibratório se eleva e nós sintonizamos com os amigos espirituais que estão à nossa volta. Tá? Somos escolhedores. A gente escolhe na nossa vida o que a gente quer para nós. Então, é importante a gente estar acordado para a vida, né? Acordado não só no sentido externo, mas no sentido mental profundo, essa consciência desperta. Tá? Mais ou menos isso que a gente tem que buscar no dia a dia. A gente aí está auxiliando a Deus nessa obra divina em nós. Porque imagine, a obra divina está sendo realizada em cada criatura. Mas quando a gente se desconecta de Deus, naquela passagem de João, nós pendemos para o caminho do mal, do desequilíbrio, do vício, da atitude desarmonizada, né? Então a gente fica numa situação mais difícil e vamos necessitar de auxílio mais direto dos amigos, de alguém que interceda em nosso favor, porque a gente se desconectou. Nós somos lá a sondazinha investigativa que perdeu a conexão com a nave-mãe. Agora, quando a gente busca essa conexão, quando a gente sente a vivência nossa interna ligada a Deus, a gente acelera o processo da construção dessa obra divina. E essas sementes luz que estão em nós, elas vão desabrochando, vão cada vez mais despertando em nós, e esse ser maior vai despertando também em nós. Né? Isso é maravilhoso, é uma coisa sublime. Basta que a gente queira e essas coisas ocorrem. Ninguém faz por nós. Né? Não tem governo que vai fazer isso por nós, não tem um amigo que vai nos ajudar para fazer isso. Pode até interceder em nosso favor, mas essa construção é unicamente nós. Ninguém vai fazer por nós diretamente. Né? A gente pode sim interceder em favor dos outros, que é uma lei divina também, mas fazer pelo outro a gente não pode, nem alguém fazer por nós também não. Então que Deus nos ilumine, que a gente possa ter essa ligação com Deus, com os amigos espirituais, e caminharmos com essa consciência, né? Porque aí a gente se torna um elemento desperto e consciente, trabalhando com Jesus para a estruturação dessa obra divina na Terra, iniciando conosco mesmos, dentro de nós, no nosso mundo de dentro. Obrigado pela atenção. Obrigado, Renato. Temos aí bastante coisa para refletir, para pensar, informações bem valiosas para a nossa evolução, né? Para trabalhar essas questões internas. Antes do encerramento, queria convidar então e divulgar que temos o grupo da sexta-feira do Vilmar, que é um grupo aberto, então se alguém desejar conhecer os trabalhos da casa, iniciar o estudo da doutrina, pode ingressar nesse grupo à sexta-feira, às 8h15, fica 8h15 da noite, fica esse convite. Também divulgar a palestra do DAFA, dia 9 de julho, às 16 horas, com a irmã Miraci Fraga, com o tema A Força do Amor. Também continua esses estudos da doutrina. E no dia 30 de julho, temos a palestra mensal, novamente, às 18 horas, com o irmão Velocino Camargo, que é da casa A Caminho da Luz, com o tema Condicionamentos Humanos e a Lei da Evolução. Então fica esses convites. Vou pedir então para o Renato fazer a nossa prece de encerramento. Mestre querido Jesus, nós agradecemos, Senhor, todo o amparo, todo o carinho com que sempre Tu nos envolves, nos abastecendo com essas luzes, com essas energias de amor, nos auxiliando, Senhor, a despertarmos também em nossos corações empobrecidos essas sementinhas divinas que Deus semeou em nossos corações, para que estejamos ligados a Ti, Senhor, para que possamos fazer parte desse grande concerto da vida, nos ligando a essa corrente de amor e de luz, de tantas almas despertas que trabalham contigo, Senhor,
em favor da construção desse reino de luz e de amor em cada coração e em nosso amado planeta terreno, Senhor. Só temos a agradecer-te, Mestre, rogando, no entanto, que essas bênçãos, essas luzes que agora nos envolvem, nos abastecendo de forças, de bom ânimo, de harmonia, elas possam se projetar aos nossos lares, abençoando os nossos entes queridos, iluminando, Senhor, os nossos irmãos, os nossos animaizinhos, toda a natureza e todas as criaturas desse mundo, Senhor, de todos os mundos, abençoando e despertando o bem em cada coração, em cada alma, Senhor. Que nós possamos sair daqui dessa noite abastecidos com essas vibrações sublimes e desejosos de transmiti-las aos nossos irmãos, aqueles com os quais nos relacionamos, através de um aperto de mão sincero, de um abraço sincero, de palavras amoráveis. Sejamos de alguma forma esses canaizinhos de luz, transmitindo, Senhor, um pouquinho da Tua presença sublime onde estivermos. Então, muito obrigado, Mestre amado. Obrigado ao nosso querido irmão, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Muito obrigado a essa corrente espiritual desse trabalho, desses irmãos que nos auxiliam, que nos amparam. Tua paz, Senhor, esteja em todos os corações, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, bom retorno para casa a todos. Boa noite, doutor. Obrigado.